quiser. Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãos. Bom dia. Ah, tá melhorando. Na terceira sempre fica melhor. Bom dia, irmãos. Bom dia. Que bom vê-los aqui. Que bom. Ainda todos de máscara, ainda a gente um pouquinho afastado, mas pelo menos um pouquinho mais juntos. É tão bom quando a gente pode estar junto, né? Que saudade do pastor Miguel, da Angelita, que vontade de dar um abraço. Mas ó, bem apertado. Que bom vê-los, que bom, muito bom, muito bom. Hoje é dia especial, né, irmãos? Um dia de muita alegria, é verdade ou não? Amém? Claro! É hoje que a gente relembra, né, a ressurreição de Jesus, quando ele venceu a morte. Isso é tão gostoso de lembrar. Hoje de manhã a gente já estava ali com as crianças e assistindo o videozinho de Páscoa das crianças, né? Aquelas crianças tão lindas, bem pequenininhas, falando: essa é a história de quando Jesus veio nos salvar. É tão lindo e tão gostoso poder a gente saber, entender e ensinar assim as crianças, né? Que o nosso super-herói é Jesus, que veio para nos salvar, mas que para isso ele teve que morrer primeiro na cruz, sofrer tudo aquilo que a gente sabe, para que então depois ele pudesse vencer a morte, levar sobre si todo o peso do pecado, né? E a gente vai cantar sobre isso nessa manhã. A gente vai cantar sobre tudo isso que Jesus fez por nós. Vamos nos colocar de pé, irmãos, quem está aqui presente, você que está aí assistindo o culto agora na sua casa. Vamos curvar as nossas frontes, vamos orar, vamos agradecer por esse tempo, vamos relembrar disso, por esse sacrifício de Jesus na cruz, pelos nossos pecados. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, eleva o seu pensamento lá para o alto, para aquele que pode escutar todas as nossas petições, mas não só as nossas petições, mas também nosso agradecimento, nosso louvor, a nossa adoração. Pai querido, Pai de amor, nós queremos te agradecer, ó Deus, nós queremos te louvar por essa manhã tão gostosa, por esse sol lindo que tem agora, nessa hora lá fora, por tudo, ó Deus, que a gente pode viver, o ar que respiramos, tudo é motivo de dar honra e dar glória, Senhor, a Ti, por tudo que Tu tens sido e Tu tens feito por nós. Lembramos hoje, Senhor, o dia da ressurreição de Jesus, quando tudo mudou, quando, ó Deus, então Tu permitiu que o Teu Filho Jesus vencesse a morte, e a partir de então nós tivéssemos uma oportunidade de salvação. Muito obrigado. Muito obrigado, Pai. Nós não queremos deixar passar em branco isso, Pai, nas nossas vidas. Nós queremos lembrar isso todos os dias da nossa vida, com as nossas famílias, para os nossos filhos, que isso possa ficar gravado na nossa memória o tempo inteiro, do quão importante foi o Teu gesto, a Tua atitude, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor, nós Te agradecemos e queremos Te louvar com o nosso culto de louvor, de adoração a Ti, Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos cantar?
as vozes. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado da minha alma. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado Salvador, amado Salvador. O universo chora, o sol se apagou, ali estava amor. Seu corpo lá na cruz, sangue derramou, o peso Deus Pai o abandonou. Treva se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido estremeceu, os sepulcros se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre exaltado, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia,
adoramos, Senhor, porque Tu ressuscitou. E hoje nós podemos declarar que Tu vivo estás. Aleluia, Pai, nós queremos cantar aleluia. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Você trouxe seus dízimos, suas ofertas, e você quiser adorar o Senhor com seus dízimos e as suas ofertas, fique à vontade. Antes de eu falar, Tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, soprastes Tua vida em mim. Tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixar 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas Teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixar 99 só pra me encontrar. Não posso comprar.
encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Posso convidar o pastor Miguel a fazer uma oração? Por favor. Vamos orar. Querido Senhor, nós te adoramos e te bendizemos por estarmos na tua presença. Esse tão impressionante, ousado amor do Senhor, que deixou tantas glórias, tanta exaltação no céu para vir nos salvar. Nós te adoramos, bendito Cordeiro, nós te adoramos, bendito Deus Criador, nós te adoramos, Espírito Santo. Ser exaltado, doce Cordeiro, nesse dia que nós celebramos a ressurreição do Filho, nós te adoramos, Senhor. Querido Senhor, obrigado porque tantas pessoas estão perdidas nesse mundo e nós que não somos melhores do que ninguém, Senhor. Nós não somos melhores do que outras pessoas, o Senhor nos escolheste, Senhor, e nós te damos honra, glória e louvor ao Senhor. Obrigado porque o Senhor nos salvaste, mesmo nós não merecendo tão grande amor. Senhor Deus, receba a nossa gratidão por tão grande amor, tão grande privilégio que é sermos alcançados por esse grande amor que nós fomos alvos, Senhor. E não somente fomos alvos, mas estamos sendo alvos a cada dia desse impressionante amor. Muito obrigado. Muito obrigado, receba a nossa adoração, a nossa gratidão em nome de Jesus. Amém. Nós vamos assistir um vídeo, vocês podem se assentar. Vamos assistir um vídeo agora, depois eu passo a palavra para o pastor.
tem necessidade de se encontrar, de conversar, de estar junto, de compartilhar a vida, né? Eu sempre digo que igreja é isso, né? Igreja não é evento, igreja não é programa, igreja não é estrutura, igreja também não é ritual, igreja é família, igreja são relacionamentos, igreja é o que nos mantém unidos uns aos outros e juntos a Deus. Isto é igreja, né? E durante essa pandemia nós temos tido tantas restrições, especialmente nessas últimas semanas, mas que bom que a partir de hoje nós podemos estar um pouquinho mais à vontade. Não necessariamente, não estou dizendo relaxando a questão do cuidado, mas em relação a não podermos estar juntos, né? Que Deus possa nos abençoar como igreja. Hoje nós temos 2 cultos, um de manhã e outro à noite, exatamente para não haver muita gente reunida, conforme nos manda seguirmos o protocolo, mas que bom que esperamos que seja definitiva a restrição que nos foi imposta durante esses últimos tempos, mas que acima de tudo Deus tenha misericórdia e que Deus restaure aqueles que foram atingidos mais de perto pela pandemia, seja a doença, seja também na questão econômica, questão de emprego, enfim, que Deus possa estar sarando, curando todas as feridas que foram abertas durante esse tempo, mas que possamos aproveitar esse tempo para tirar lições para a nossa vida. Afinal de contas, neste mundo, Jesus já disse que temos aflições, mas Ele disse também, tenham bom ânimo porque eu venci. Então hoje é o domingo da vitória, em que Jesus venceu. Eu tenho dito que a Páscoa é o maior feriado, o maior evento, o auge da vida cristã, daquilo que Jesus fez. Que Deus realmente seja glorificado em nossas vidas, no sentido de nós podermos entender que a morte de Jesus sem sua ressurreição não faz sentido. Se Jesus teria apenas morrido e não ressuscitado, não seria diferente de qualquer outro herói, de qualquer outro mártir. Mas Ele não foi mártir. Ele não foi apenas alguém que morreu por uma causa. Ele foi vitorioso, porque a morte, o túmulo, não pôde segurar Jesus. E Ele está vivo, né? Vamos dizer todos juntos, Cristo está vivo? Cristo está vivo. Aleluia! Isto, que Deus seja glorificado em nossas vidas, né? Ok, eu esqueci, mas, quer dizer, de anunciar antes, não fiz isso antes, aliás, mas eu queria dizer, as crianças têm seu programa especial agora, podem ir, né? Eu ainda nem dei as boas-vindas a todo mundo oficialmente, né? Falei sobre o dia da Páscoa, né? Mas temos gente, pastor Miguel já orou aqui conosco, que bom que ele e a Angelita estão conosco, nessa manhã de domingo de Páscoa, que Deus seja glorificado nas suas vidas também, né? Eles foram para Ijuí, aproveitaram a volta, passar por aqui, matar a saudade e resolver alguns problemas também, né? Também temos aqui a primeira vez o casal e a família, né? O filho também, a Fran e o Odirley, né? Conhecemos alguns dias atrás, algumas semanas atrás. Domingo passado fiz uma visita para eles, muito cordial, muito bom. Que Deus possa abençoar vocês aqui em nosso meio. O Dirley é antigo aqui na cidade, né? A Fran é nova, está aqui há menos de um ano, aliás, um ano já faz agora, né? Veio para casar, foi interrompida pela pandemia e adiou o casamento, mas já estão casados, né? E estão bem hoje, que Deus os abençoe de modo muito especial. O menino já foi para a classe, né? Acho que é Miguel o nome dele? Miguel, né? Ó, bonito nome, né? Que Deus os abençoe também em nosso meio e que possam sentir-se muito à vontade. E como disse que depois da pandemia, durante a pandemia, muita coisa ficou para trás, né? E também nós recebemos há um tempo atrás já o novo Batista Pioneiro, que agora não é mais jornal, mas virou revista,
E está ali a mesa, vocês podem retirar. Porque nós não tínhamos cultos, não tínhamos encontros aqui, era tudo online. Muita gente, a grande maioria não veio aqui. E quando veio também não pegou, né? Então está aí o jornal para pegar. Mas já temos o próximo, o novo, que chegou agora essa semana. Então temos 2 jornais aqui. Esse aqui já é bem atual. Então, você antes de sair pode pegar aqui, e se você durante a semana estiver aí e não pegou, pode passar aqui a mesa e pegar então o seu exemplar. A ideia é um por família, de graça, com certeza, né? Que possam fazer bom uso também desse material que traz informações e de outras igrejas nossas, experiências da vida cristã, que traz também reflexões sobre o momento que nós vivemos e assim por diante. Bom, hoje, como disse, é Páscoa. Nós celebramos a vitória de Cristo sobre a morte. Se Cristo celebrou a morte, a vitória sobre a morte, esse aqui não está parando, né? Aí, já está melhor. Se Cristo celebrou a vitória sobre a morte, não foi só para Ele. Nós queremos ver hoje como isso nos afeta. Como isso tem a ver com a nossa realidade. E a nossa reflexão hoje é exatamente sobre isso. Cristo ressuscitou, sim, sabemos disso. Mas o que teria acontecido se Ele não tivesse ressuscitado? Você já parou uma vez para refletir sobre o que seria se Jesus não tivesse ressuscitado? O que seria de nós? O que seria da humanidade? O que seria do plano para a salvação se Jesus não tivesse ressuscitado? Todos conhecemos bem o texto bíblico nos evangelhos que relata a ressurreição de Jesus. No 3º dia após a sua crucificação, Jesus voltou à vida. Simplesmente saiu do túmulo. Ninguém o tirou de lá. O túmulo estava lacrado do lado de fora por Pilatos. Mas o túmulo não pôde ficar trancado, lacrado, fechado, porque lá dentro estava o Deus que havia se feito homem. E este Deus não pode ser retido. Não pode ser segurado. É impossível alguém poder limitar Deus. Alguém poderia fazer a pergunta: qual a definição melhor de Deus? Toda definição limita. Se eu defino, eu estou dizendo até aqui. Se eu defino, por exemplo, onde é a minha casa, então eu estou dizendo que minha casa é aqui e não é ali e nem lá. É aqui. Ou seja, só aqui. Se eu defino alguém com algumas palavras que o identificam, se eu estou dizendo que alguém é grande, é porque ele não é pequeno. Se ele é magro, é porque não é gordo. Se ele tem cabelos, é porque não é careca. Então eu estou definindo, limitando. Deus não pode ser
limitado, por isso não pode ser definido. Deus é tudo. Por isso a gente diz, e a Bíblia fala sobre isso, que Ele é o Todo-Poderoso. Não é o poderoso, Ele é o Todo-Poderoso. Ele é onisciente, sabe todas as coisas. Ele é onipresente, está presente em todos os lugares. Porque Ele não pode ser limitado. E este Deus, Jesus, que era Deus igual ao Pai, decidiu deixar sua glória, vir ao mundo, abrir mão, digamos, dos seus privilégios, de tudo que ele tinha lá, da sua onipotência, onisciência, onipresença, e se fez alguém igual a nós. E por isso passou pelas experiências que nós passamos, que qualquer ser humano passa. Teve fome, teve sede, passou frio, calor, dor, sofreu. Mas Ele era Deus. E no momento em que toda a majestade de Deus se revelou na vida dele, ele não pôde permanecer no túmulo. Porque depois da sua ressurreição, nós encontramos vários textos bíblicos de diferentes episódios, momentos, onde ele não tinha mais a limitação humana. Portas estavam trancadas, estavam reunidos ali os discípulos, de repente Jesus apareceu no meio deles, sem abrir a porta. Do mesmo jeito que ele entrou, ele saiu. Sumiu simplesmente. Por quê? Porque ele era Deus. Não pode ser retido. E por isso ele ressuscitou. Mas a nossa reflexão hoje, se ele não tivesse ressuscitado, o apóstolo Paulo faz essa importante reflexão em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 12, que nós queremos ler agora. 1 Coríntios 15, a partir do verso 12, onde lemos: Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição de mortos? Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra Ele testemunhamos que ressuscitou Cristo dentre os mortos. Mas, se de fato os mortos não ressuscitam, Ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dentre aqueles que dormem. A argumentação do apóstolo Paulo nesse texto é no sentido de que ele está combatendo alguns pregadores daquela época que defendiam a ideia de que morreu, acabou. Que não existe negócio de ressurreição de mortos. A vida é uma só para este mundo e quem partiu daqui, quem morreu, já era e acabou.
E o apóstolo Paulo está aqui argumentando que se for isto a verdade, se não existe ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou também. Por outro lado, se ele ressuscitou, é porque existe ressurreição. Prova é ele que ressuscitou. E aí ele argumenta em cima disso, mostrando o que seria do mundo, de nós, do cristianismo, enfim, de tudo que somos e tudo que existe, se não tivesse havido ressurreição, se Cristo não tivesse ressuscitado. Quais as implicações práticas disto? Vamos ver o que o apóstolo Paulo fala nesse texto. Em primeiro lugar, ele diz que se Cristo não tivesse ressuscitado dentre os mortos, a nossa fé não valeria nada. Nos versos 14, depois conclui no 17, ele diz: se Cristo não ressuscitou, é inútil a fé que vocês têm. Ou seja, se Cristo não tivesse ressuscitado entre os mortos, a nossa fé seria uma fé inútil, vazia, sem sentido, inócua, sem valor, como um pau oco que não serve para nada. O que nós cremos seria simplesmente algo que não faz sentido. É como se alguém, ouvindo um outro, dissesse: esse cara não bate, não fecha, tem uma coisa aqui que está fora, né? É parafuso solto, né? Ele está crendo em algo que não faz sentido. Isso seria a nossa fé, se Cristo não tivesse ressuscitado. Você já pensou como seria grave isso? Ou seja, todos nós seríamos considerados loucos, não é verdade? Um cara que anda por aí, sem rumo, sem nexo, sem saber para onde vai, crendo em coisas absurdas, em coisas que não fazem sentido, coisa que é para louco, só para louco. Assim seria a nossa fé, se Cristo não tivesse ressuscitado. Porque tudo o que, por exemplo, toda a nossa fé que nós construímos ao longo dos anos, baseada também nos ensinamentos bíblicos que vêm desde Gênesis e vai até Apocalipse, tudo isso seria uma farsa. Algo que não leva a nada. Se Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa fé não valeria nada. Nossa fé em Deus, em Cristo, na vida eterna, no céu, no inferno, tudo isso ia cair por terra. E, consequentemente, Paulo diz, a nossa pregação também seria falsa. Tudo que nós pregamos, ensinamos, falamos para os outros, seria uma grande mentira. No verso 15 ele diz, mais que isso, que é a fé sem nexo, né? Seremos considerados falsas testemunhas de Deus. O que é uma testemunha? Testemunha é a pessoa que diz o que viu, o que presenciou, que relata um fato que ele diz que é verdadeiro. Ele diz, não, foi isso mesmo que aconteceu, é assim mesmo, esta é a verdade. É uma testemunha. Testemunha ocular ou não, mas alguém que transmite, que passa adiante uma informação verídica
e que ele tem a garantia de que é autêntica. O que é uma falsa testemunha? É o contrário, ou seja, ele fala a mesma coisa, só que tudo que ele fala é uma grande mentira. Ele, por exemplo, vai a juízo, diante do juiz, no tribunal, ele declara algo que depois se constata que foi uma invenção, que foi uma mentira, que foi uma farsa. Quando se descobriu a verdadeira história. É como alguém que, por exemplo, num júri, ele é julgado e condenado porque existem provas, evidências, testemunhas que, digamos, juram de pé junto que é isso mesmo que aconteceu e ele é o culpado. Por isso ele precisa pagar pelo crime que cometeu. Mas depois se descobre que aquilo tudo foi uma farsa. O processo que os advogados, os promotores defenderam, foi tudo montado. As testemunhas que foram convidados ou arregimentados também foram testemunhas falsas. Porque não viram nada, não tem prova, não tem evidência de nada. Eles apenas inventaram a história para incriminar alguém. E isso, tanto nas leis humanas do Brasil e outros países, é crime. Não é verdade? E diante de Deus não seria diferente. Por isso Paulo diz aqui, nós seríamos considerados falsas testemunhas de Deus. Ou seja, toda vez que alguém de nós falasse alguma coisa a respeito de Cristo, da salvação, da vida eterna, do céu, do inferno e tal, tudo isso não passaria de uma farsa, de uma montagem. E veja bem, testemunhas falsas de Deus, estaríamos nos apresentando em nome de Deus com uma mensagem falsa. Isso tudo levaria a um fim, com o objetivo de enganar o povo. Infelizmente, existem pessoas que, em outras áreas, não no sentido da ressurreição de Cristo, até outros pregadores, que no fundo sabem que algo não é exatamente assim, mas por causa do momento, da circunstância, da conveniência, acabam defendendo uma certa posição para conduzir tudo a um objetivo que eles querem que chegue. Mas no fundo eles sabem que aquilo é uma mentira, que é uma farsa, que não é assim. Como por exemplo aquele que para impressionar, para levar vantagem, para conseguir audiência, ele promete o céu na terra para quem entrega a sua vida a Jesus e diz que nunca mais vai ter problema, vai estar tudo de bom e melhor. Enfim, ele vai pintando um quadro maravilhoso. E sempre tem pessoas mais crédulas, né, que acabam acreditando, se deixando levar por aquela argumentação, e ele faz aparentemente maior sucesso. Mas lá no fundo, ele já sabe que aquilo não é assim. Porque ele já tem até experiência de que o negócio não é assim. E se ele for para a Bíblia, ele também já viu na Bíblia que a Bíblia fala que não é bem assim a história. Que a Bíblia fala que nós vamos ter aflições, vamos ter problemas no mundo, fala que vai ter lutas. A Bíblia fala do céu, sim, mas eu sempre digo, não é aqui, é lá do outro lado. Mas ele vai pintando um quadro com o objetivo de levar alguma vantagem dentro da proposta dele, né? Mas ele sabe que é uma farsa. Assim, irmãos, se Cristo não tivesse ressuscitado, toda vez que eu falasse de Jesus para alguém, toda vez que eu falasse para alguém que ele precisa se arrepender dos seus pecados e preparar-se para o dia que Cristo voltar, ou que Cristo chamá-lo
ele precisa estar preparado. Então isso tudo seria uma farsa, uma mentira. E que até diante das leis humanas seria crime. Mas como Deus é longânimo e demora para castigar, Ele vai deixando. Mas um dia Ele vai fazer. Mas graças a Deus não é farsa. Cristo ressuscitou, está vivo. E tudo que nós falamos para alguém, nesse sentido, é a mais pura verdade. Porque Cristo está vivo. Em terceiro lugar, se Cristo não tivesse ressuscitado, nós ainda estaríamos nos pecados. Verso 17, Paulo diz: se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Inútil é a fé que vocês têm e vocês continuam nos seus pecados. Você crê que se você se arrependeu dos seus pecados, entregou sua vida a Jesus e tomou o compromisso de seguir Jesus, de andar com Ele, seus pecados foram perdoados e você tem a certeza da sua salvação? Você tem? Amém. Mas se Cristo não tivesse ressuscitado, isso tudo também não seria verdade. Você podia até acreditar nessas coisas, mas isso seria uma mentira. Porque Cristo morreu para nos salvar, para perdoar os nossos pecados, assumir a nossa culpa. Sim. Mas como saber que Ele de fato assumiu? Como ter certeza que o sacrifício dele valeu? Qual é a prova? Tem muita coisa que se diz por aí, mas que a gente põe um ponto de interrogação atrás. Tem muitas coisas que as pessoas falam por aí, de tudo, do céu, do inferno, inclusive da salvação, de Cristo, de Deus, da igreja, enfim, de tudo. E que a gente fica desconfiado, diz: esse negócio não é bem assim. Outras vezes a gente pergunta: e qual a prova? Você pode me dar uma prova disso? Bom, prova não tem, é negócio de fé, né? É questão de fé. Sim. Mas aqui nós temos a prova. A ressurreição de Cristo é a prova de que o sacrifício que Jesus ofereceu na cruz foi válido e aceito por Deus. É como se faz um negócio. Qual é a prova de que o negócio foi realizado? É assinar o contrato, né? Foi assinado. Reconhecido firma. Está tudo certinho. A ressurreição de Jesus é como se Deus colocasse a assinatura dele embaixo dizendo: aceitei. Ou colocou então o carimbo dele. Está liquidado. Dívida foi paga, não existe mais dívida. É como você vai para você compra qualquer coisa, a hora que você paga, o caixa coloca o carimbo, pago. Essa nota pode ser cobrada ainda? Não, porque foi cobrado. O carimbo diz que foi pago. A ressurreição de Jesus é mais ou menos isso. Está pago, não há mais dívida. A minha dívida que eu tinha com Deus, Jesus pagou com a sua morte. E o carimbo que Deus colocou em cima, que é a ressurreição de Jesus, liquida para sempre, definitivamente, essa dívida. E por isso, nós podemos ter certeza da nossa salvação. É muito comum, ou seja, a grande maioria das pessoas não tem certeza da sua salvação. Não tem certeza. Eles esperam ter, né? A maioria diz: bom, eu espero, né? Eu
eu acho que sim, né? Eu estou me esforçando para isso. Mas certeza, a grande maioria das pessoas não tem. E por que não tem certeza? Se eu tenho aqui uma caneta no meu bolso, eu posso ter certeza de que eu tenho a caneta? Posso. Ah, está aqui. É a prova? Está aqui ela. Agora, se eu não tivesse a caneta aqui, eu posso ter certeza que eu tenho? Não. Eu posso até procurar nos bolsos, ver se tem uma, mas eu não tenho certeza, não sei. Mas se eu tiver a caneta, ela está aqui, eu tenho certeza que ela está aqui. Salvação é assim. Se eu tiver a salvação, eu posso ter certeza que eu a tenho. Se eu tiver dúvidas, é porque alguma coisa não está em dia. Né? Então, se eu estou realmente me baseando em algo que é sólido, que é verdadeiro, confiável, comprovado, eu não preciso ter dúvidas. Eu posso ter a certeza. Mas se Cristo não tivesse ressuscitado, eu não poderia ter essa certeza. E poderia ter até uma vaga ideia. Eu poderia até ter o sonho de um dia morar no céu. Mas eu não poderia ter certeza, porque meus pecados ainda estariam comigo e eu não teria salvação. E, continuando, Paulo diz que se Cristo não tivesse ressuscitado, os crentes que já morreram, eles estariam também perdidos, sem salvação. Verso 18, ele diz: neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se aqueles que estão vivos ainda não têm seus pecados perdoados, os que morreram também estão sem terem o perdão dos seus pecados. E por isso a morte seria motivo de desespero, como de fato é para muita gente que não é salva. Há uma grande diferença entre a maneira como as pessoas reagem à morte, se elas estão preparadas para enfrentá-la ou não. Enquanto aquele que está de fato preparado, muitas vezes, quando já está de idade avançada, já não tem saúde, ele anseia o momento de partir. Ele até pede para Deus levá-lo, porque ele tem convicção absoluta de que do outro lado está esperando para ele algo muito melhor do que aqui. Então, se eu tenho algo melhor a receber depois que terminar a jornada aqui, por que esperar se aqui está tão ruim e se eu sei que do outro lado é melhor? Então, é natural, é normal alguém ter anseio por partir. Não que ele vai com isso, por isso tirar sua vida, porque ele sabe que isso é Deus, unicamente Deus tem direito de decidir quando ele vai partir. Mas ele pode ansiar por isso. Por outro lado, se alguém não está preparado, ele sabe que seus pecados não foram perdoados, e ele está naquela dúvida, a morte sempre será motivo de desespero para ele, não é verdade? Você já viu alguém se desesperar quando pensa na morte? Ou quando alguém da família está partindo? Pessoa que entrou simplesmente em desespero. E quando fecha o caixão, então, nossa, que choradeira, né? Aquilo é um... Né? Por quê? Porque as pessoas simplesmente estão desesperadas, porque estão como que tendo que obrigatoriamente dar um passo, não só no escuro, mas em algo extremamente duvidoso, somente incertezas, e lá no fundo da consciência, eles sabem que a coisa lá do outro lado não é tão boa. E por isso realmente é motivo de desespero.
E por causa disto também, dessa lógica, dessa situação, o purgatório faz todo sentido. Por quê? Porque é a única esperança que tem. Já que não tem mais nada, então vamos pelo menos acreditar no purgatório. Ou então na reencarnação, né? Que aí eu tenho ainda pelo menos uma chance depois. Mas não tem. A Bíblia nesse sentido é muito clara, que diz que não existe nem reencarnação e nem purgatório. A Bíblia é muito clara quando diz que existe uma vida só, aqui, e que continua depois. Aqui como que o primeiro tempo e o segundo tempo do outro lado. Agora, quem não está preparado, quem não vive bem, de maneira correta, esse primeiro tempo, como vai querer viver melhor, bem lá no segundo tempo? Ou seja, se alguém não vive uma vida comprometida com Deus aqui, que direito teria ele de esperar que Deus o aceitaria do outro lado? O próprio Jesus fala sobre isso. Diz que muitos naquele dia do juízo vão chegar e dizer: Senhor, mas isso, mas aquilo. E Jesus simplesmente vai dizer o quê? Vai embora, não te conheço, nunca te conheci. Você fez um monte de coisa boa, mas era tudo uma farsa, é tudo para impressionar, era só para fazer de conta. Porque eu conheço o coração, diz Jesus, e não aquilo que aparece para fora. Então, os crentes que morreram, eles estariam todos perdidos. Mais uma mentira. A gente diz que tem certeza da salvação, mas não teria coisa nenhuma. Mas Cristo ressuscitou. E finalmente, se Cristo não tivesse ressuscitado, Paulo diz que nós seríamos os mais infelizes. No verso 19 ele diz: se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Por quê? Existem pessoas que vivem uma lógica mais ou menos assim: a vida é uma só, então vamos aproveitá-la. Comer e beber, porque amanhã morreremos. Está lá até essa lógica de vida lá em Eclesiastes, na Bíblia. Alguém que pensa, já que a vida é uma só e é curta, então não vamos perder tempo para aproveitá-la da melhor forma possível. Mas os cristãos sabem que a coisa não é bem assim. E aí eles acabam se privando de uma porção de coisas aparentemente boas. Ou seja, o pecado é gostoso? Se não fosse gostoso, quem faria? Se não tivesse uma coisa boa que ele oferece, não seria bom? Alguém faria? Não. Ele sempre tem um lado bom. Ele não é perfeito, não é de todo bom, mas um lado bom ele tem. Porque o diabo não é bobo. Se ele te oferecesse o inferno: vem comigo, quero te matar, destruir, roubar tudo que você tem de bom, de alegria, de paz, de sossego. Vem comigo, quero te esganar. Vem comigo. Alguém iria? Ninguém é bobo, ninguém iria. Então ele sempre apresenta o lado bom. Então o pecado tem um lado bom. A tentação tem um lado, que como já diz a palavra, é tentação, né? É tentador. Mas como a gente sabe também que a tentação pode ser doce na boca, mas é amarga no estômago. No começo é bom, mas lá no final é trágico. Mas se não tivesse havido ressurreição, aliás, se não houvesse ressurreição de mortos, e Cristo também não tivesse ressuscitado, e nós vivêssemos nessa lógica de que nós vamos ter que prestar contas a Deus, mas isso é tudo um conto de fadas,
e que nada disso é verdade, que realmente morreu, acabou, então o que estamos perdendo tempo vir aqui hoje de manhã? Hoje à noite? O que estamos perdendo tempo de nos reunir, tirar um tempo para orar, para falar com Deus, para ler a Bíblia? Para quê? Para quê? Mas comer, vamos fazer festa. Muito melhor. Mas não é assim. Cristo ressuscitou dentre os mortos como o primeiro da lista. E muitos vão ressuscitar depois. Todos os que nele creem, nele confiam, a ele entregam suas vidas aqui, vão ressuscitar um dia também. Então, por isso, quando nós nos privamos de pecar, de fazer o que dá vontade de fazer, porque a gente sabe que é errado, nós estamos tomando uma boa decisão. Porque realmente, se nós não fizéssemos isso, nós estaríamos botando nossa vida no lixo. Mas se não houvesse ressurreição de mortos e nós não estaríamos realmente convictos daquilo que nos espera do outro lado, e nós estaríamos simplesmente, por causa de uma ilusão, nos privando de algumas coisas que a gente tinha vontade de fazer, porque cá entre nós, o melhor cristão, muitas vezes tem vontade de fazer algumas coisas, não tem? Que dá uma vontade de fazer, né? Nem que for dar um troco para alguém, né? Dá vontade, né? Mas a gente se controla por quê? Porque é tão legal, tão gostoso se controlar? Não. Vontade é saltar a mão mesmo, né? Vontade a gente tem. Mas a gente não faz porque se controla. E se controla por quê? Porque sabe o que vem lá depois. Então, a gente vive de acordo, né? Mas, graças a Deus, Cristo ressuscitou. Ele ressuscitou e está vivo. E por isso nós servimos a um Cristo vivo, que não está mais na cruz, nem no túmulo, mas está vivo no céu. E ele disse que eu vou preparar lugar para vocês. E o dia que eu voltar, que estiver preparado, eu vou voltar para buscar vocês. E é esse Cristo vivo que nós servimos. É esse Cristo que morreu por nós, mas ressuscitou e está vivo. É o nosso maior exemplo, que nos inspira por quem vivemos, para quem vivemos. E realmente temos essa convicção de que a nossa fé é uma fé sólida, firmada em cima de argumentos verdadeiros, e não é uma farsa, uma mentira, mas é uma grande verdade. E por isso nós temos uma esperança viva, uma certeza absoluta, e sabemos para onde estamos indo. Sabemos o que nos espera um dia. E por isso, essa vida neste mundo é apenas uma trajetória, preparação para aquilo que vem depois. Porque sabemos que aquilo que vem é muito legal, né? E ao partirmos deste mundo, estaremos com Cristo. Como diz Paulo, ele está vivendo uma vida tão legal nesse mundo, apesar de todas as lutas que ele passou, que ele diz, olha, eu nem sei o que eu quero. Continuar aqui, eu sei que é muito bom, porque aquilo me traz uma sensação de realização, de bem-estar, de sentimento de estar realmente fazendo o que eu devo. Mesmo que isso implique em sofrer, em me doar, em abrir mão, mas aquilo traz realização, não é verdade? É como você que ama tua mulher, tua esposa, o teu marido, teus filhos, você se doa, abre mão, renuncia, mas no íntimo dá um prazer, né? Faz com alegria. Assim diz Paulo, que o meu viver é isso, é Cristo só traz realização. Mas eu sei que se eu partir vai ser melhor ainda. Muito melhor. Aí ele diz, eu estou num dilema, nem sei o que eu quero os dois. Como eu não posso ter os dois ao mesmo tempo, eu deixo para Deus decidir. Aí o dia que ele decide, está de bom tamanho, né?
Enquanto eu estou aqui, ele diz, meu viver é Cristo e morrer é lucro. Se nós tivermos nossa vida realmente focado nisso, vai ser a nossa experiência também. Nosso viver será Cristo, nosso morrer será lucro. E deixamos para Deus decidir quando Ele quer nos levar e de que maneira Ele quer que nós vivamos aqui nesse mundo. Isto é Páscoa, irmãos. Isso é a celebração da vitória da morte da vida sobre a morte, onde Cristo ressuscitou dentre os mortos e nos deu essa garantia, esse carimbo, esse selo de que é por aí mesmo, né? Que possamos vivenciar isso todos os dias, não só da semana, mas o ano inteiro, ter essa experiência dessa vitória que Cristo nos conquistou na cruz. Amém? Amém. Vamos cantar mais uma música depois da oração. Vamos orar, vamos ficar em pé, irmãos, vamos orar e vamos então cantar mais uma música em seguida e aí nós vamos celebrar a ceia do Senhor e assim nós terminamos o culto. Pai de amor, eu quero te louvar, agradecer por mais um dia que tu nos dás, obrigado por tudo que o Senhor tem sido, tem feito em nossas vidas. Acima de tudo, quero te louvar, agradecer pela preciosa salvação que temos em Cristo Jesus, que morreu na cruz em nosso lugar, mas que ressuscitou dentre os mortos e nos garante assim a nova vida e também a vida contigo nos céus um dia. Obrigado, Deus, pela certeza que nós temos. E quando queremos hoje também terminar esse culto com a celebração da ceia, é porque nós queremos celebrar a vida, a salvação, a nova vida que temos em Cristo. Amém. Irmãos, vamos cantar mais uma vez essa canção que fala que Ele está vivo para sempre. Vamos cantar isso com o nosso coração, para que a gente possa viver isso cada momento da nossa vida. Chora, o sol se apagou, ali estava amor do Salvador, seu corpo lá na cruz cessou seu amor, o peso do pecado Ele Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas encantou o Filho. A guerra começou, a morte Ele enfrentou, o poder das trevas vencido. Exaltado é
morte, onde estás? Meu Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, para sempre exaltado és, para sempre adorado és, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou, para sempre exaltado és, para sempre adorado és, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Você pode cantar aleluia. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Para sempre exaltado és, para sempre adorado és, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou.